carta de Pérgamo, à igreja de Pérgamo, que fica no capítulo 2 e versículo 12 do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada de dois gumes, o Senhor Jesus. É a espada de dois gumes. O que quer dizer a espada de dois gumes? É uma espada que é a palavra de Deus. O Senhor Jesus é a palavra. E a palavra de Deus, ela não se contradiz. Por isso é que aqui está escrito uma espada de dois gumes, é uma espada que tem os gumes, um para um lado, outro para o outro lado. Então, jamais esses gumes, essas pontas, não é? São duas pontas, elas venham a se chocar, a contradizer a própria palavra, que é a palavra que é o Senhor Jesus. Então, que fique bem claro o que é a espada de dois gumes. É a própria palavra de Deus que não se contradiz. Continuando, diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. É como se ele dissesse, ele disse para aquele anjo: conheço a cidade que tu moras, que tu vives, aonde está o trono de Satanás, aonde o diabo age, onde ele tem a sua igreja, onde ele tem os seus servos, aonde ele dá as ordens. Quer dizer, essa cidade de Pérgamo, de todas as outras 7 cidades, era onde estava a sede daqueles que perseguiam a igreja do Senhor Jesus na Turquia. E havia lá também muitos judeus, israelitas. Por quê? Mais para frente aqui na carta fala que muitos, até os que faziam parte dessa igreja em Pérgamo do Senhor Jesus, que estavam lá, seguiam ainda, praticavam as doutrinas de Balaão e as doutrinas dos nicolaítas. Quer dizer, duas falsas religiões que estavam dentro da igreja. Quer dizer, pessoas que estavam dentro da igreja ouviam a palavra do Senhor Jesus e não se convertiam. E então, o que diz mais aqui para frente? E conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, aonde Satanás habita. Quer dizer, nessa cidade de Pérgamo. Quer dizer, esse Antipas, com certeza, era um dos primeiros líderes dessa igreja de Pérgamo, que era fiel, que combatia essas doutrinas de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, as falsas religiões que estavam dentro da igreja e também, com certeza, fora da igreja. Então, ele foi morto entre eles, quer dizer, entre o povo daquela igreja de Pérgamo, que foi morto entre eles, porque com certeza ele os repreendia. Então, com certeza, ele foi morto por eles. Vamos entender mais para frente o que diz. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas. O Senhor Jesus não disse uma coisa, algumas coisas, com certeza várias coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem a prostituição. O que é que isso quer dizer? A doutrina de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um profeta do Senhor. Nos tempos passados, ele conhecia
os mandamentos de Deus. O que quer dizer? Balaão, o que significa? Balaão se desviou e se tornou um feiticeiro, um mercenário da fé. Ele abandonou a fé. E sabendo Balaque, que era o rei do Moabe, quem era Balaão, o que ele fazia e que ele sabia como fazer o povo de Israel pecar contra o seu Deus e assim como ele queria vingar-se de Israel, porque ele era o inimigo de Israel, e contratou a Balaque para poder saber como destruir o povo de Israel. Por isso é que ele disse a doutrina de Balaão, que ainda estava dentro da igreja em Pérgamo, desse anjo. Então, havia essa doutrina de como contornar a palavra de Deus. Não é? Contornar. É o que Balaão ensinou a Balaque. O contornar a palavra de Deus que torna uma falsa religião também. E ele continua a dizer assim: outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Outra doutrina, não é? Outra falsa religião que dizem que vem do Nicolau, o fundador dessa religião. Quer dizer, várias religiões dentro da igreja do Senhor Jesus, várias pessoas que criam nessas doutrinas e com certeza praticavam e não se convertiam. E o Senhor Jesus chega e diz assim: portanto, arrepende-te. Diz para esse pastor em Pérgamo: arrepende-te. Porque é que ele diz para se arrepender? E, se não, venho a ti sem demora e pelejarei contra eles com a espada da minha boca. Se o Senhor Jesus diz que viria contra eles, contra esses que praticavam essas doutrinas dentro da igreja do Senhor Jesus, é porque esse anjo dessa igreja em Pérgamo não os repreendia, não fazia nada. Por medo dessas pessoas dentro da igreja. Porque ele viu que foram essas pessoas que mataram o seu primeiro mestre, um dos primeiros pastores que fundaram a igreja em Pérgamo. Porque ele já vinha do passado, ele era um membro antigo, um pastor já antigo. E o Senhor Jesus começa a dizer que não negaste a fé, porque ele viu o que fizeram com o pastor mais velho daquela igreja, que era Antipas, que o mataram entre eles. Foram eles que o mataram. Então, ele disse assim: arrepende-te. Quer dizer, para ele se arrepender. Por quê? Porque ele tinha pecado e ele não tinha feito nada para levar aquele povo à conversão. Ou então, ele também consentia com o que eles faziam e não fazia nada. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido. Quer dizer, aqui o Senhor Jesus começa a falar de um novo galardão. Um maná escondido. Que é um pão ou é uma comida que está escondido, que ninguém sabe. Que irá dar àqueles que forem vencedores nas bodas do Cordeiro, na Nova Jerusalém, na festa do Cordeiro, com certeza, creio eu assim. Então, poderemos ver que nós, os salvos, os vencedores, teremos um corpo que irá comer. Haverá comida no reino dos céus, não é? Na Nova Jerusalém, novo céu, nova terra. Também há os frutos, então quer dizer, nós vamos comer e também nós vamos beber. Além do que está escrito, que o reino dos céus não é comida nem bebida.
Quer dizer, o Senhor Jesus falou isso por causa dos comilões, que pensavam, não, vamos comer lá em cima, vamos beber, não. Mas, isso foi só para descartar o pensamento daquelas pessoas naquele tempo. Então, quer dizer, ao vencedor darei do maná escondido, e bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Quer dizer, todos os vencedores, todos os salvos receberão uma pedrinha branca com um novo nome. Nós, quando nascemos aqui na Terra, os nossos pais nos dão um nome. Nós não escolhemos o nome que temos hoje. Podemos mudar, mas nós não escolhemos. A mesma coisa vai suceder na Nova Jerusalém, quando o Senhor Jesus nos entregar uma pedrinha branca com um novo nome. Ele mesmo nos dará um novo nome que só nós saberemos qual é esse nome. Quer dizer, algo confidencial. Quer dizer, será tudo novo. Um corpo novo, um nome novo, um galardão extraordinário que nós não sabemos que maná é esse, que é um maná escondido, algo que ele guarda em segredo, somente para os vencedores. Amém e graças.